professora Simone, ela vem compartilhar com a gente sua experiência, seus conhecimentos, na perspectiva da educação de crianças e jovens em situação de adoecimento, direito a ser, crescer e viver bem. Desde já, Simone, a gente agradece mais uma vez a sua disponibilidade, você ter aceitado o convite de estar com a gente nesse momento, que eu tenho certeza que você vai compartilhar experiências e conhecimentos aí incríveis e que a gente vai aprender muito com você. Muito obrigada, Hiltna. Eu estou bem emocionada e feliz. Vou fazer também a minha descrição. Eu sou uma mulher branca, cabelos lisos, acima dos ombros, loira, os óculos. Estou vestindo uma roupa. Eu não sei muito descrever a roupa, mas é uma espécie de blazer, digamos assim. Estou numa sala com alguns quadros, entre eles um quadro de um artista de angitos, feito à mão, do nosso querido Paulo Freire, entre outras imagens, aqui também de algumas fotografias de turmas. Eu quero dizer, primeiro, da minha felicidade, realmente, pelo convite amoroso e afetuoso desse grupo. Quando eu vi aqui Ana, a Lúcia entrando, a Tereza, já comecei a me emocionar, Marivânia, já comecei a me emocionar quando vi Lana logo no início, né? Porque as nossas histórias, elas se cruzaram e elas ainda permanecem conectadas. E eu tenho muita felicidade de dizer também, Ana, que amo vocês, né? E que bom que na educação e no nosso trabalho a gente pode falar às pessoas que a gente ama, né? Porque nos parece em alguns momentos que a gente, no meio acadêmico, no meio profissional, precisa ser estritamente, né, formal. E que bom que aqui a gente pode dizer que a gente se ama e que a gente tem uma relação de muita gratidão, portanto, que eu aprendi com vocês e aprendo. Também dizer do meu carinho e da minha felicidade de poder conhecer, né, tantos que estão aqui, que não conheço, que espero que a gente possa ter um diálogo. Não sei se, eu não acho que vim muito para passar conhecimentos, acho que vai ser muito mais conversar sobre os direitos mesmo, né, a educação de crianças e adolescentes hospitalizados. Inclusive, confesso que comecei a fazer uma apresentação, aí depois eu falei, não, eu não vou mais fazer a apresentação, eu vou conversar, né, e assim, porque eu acho que, inclusive, tem pessoas aqui nessa sala que têm tanto mais experiência que eu e que poderiam estar facilmente falando aqui de suas histórias e da importância da educação para crianças hospitalizadas. Então, eu me coloco muito à disposição assim, para que a gente dialogue e agradeço o carinho mesmo pelo convite, pela lembrança e pela generosidade de vocês, porque foi assim, eu acho que em alguns momentos disse, meu Deus, por que eu chamei Simone? Porque eu dei tanto trabalho, meu Deus, era tanto assim, não, eu mando já, vai dar certo, né? E foi, então, muita gratidão pela sua paciência, por você, boa tarde, por você ser generosa nesse sentido de compreender também essas demandas enlouquecedoras que a gente vai vivendo. Mas, para a gente não enrolar muito sobre essas questões e eu não me emocionar demais, que eu sou emocionada, só, né? Quem já conviveu comigo sabe que às vezes eu me emociono até demais, né? Então, eu vou começar a falar com vocês, assim, sobre algo que eu fiquei... Sabe que ontem eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que eu posso trazer para, de fato, contribuir? Porque eu fiquei pensando que teria professoras das classes hospitalares aqui, como de fato tem, né? Aí eu disse, as meninas já são gênias nessa área, elas já sabem tudo. O que é que eu vou falar para elas que possa também contribuir na prática delas e contribuir na prática de quem nunca ouviu falar sobre classe hospitalar, ou quem nunca ouviu falar que a educação
ela pode ser realizada no hospital. E aí eu fiquei, né, nesse trânsito, e por isso que eu coloquei um título muito generalista até, de pensar a educação de crianças e jovens em situação de adoecimento, desde o direito a ser, a crescer e a viver bem. Afinal de contas, quando a gente pensa na educação, a gente pensa que ela está relacionada exatamente ao nosso direito de ser, tantas vezes cerceado. E não é cerceado em um único lugar, ele é cerceado às vezes, e graças a Deus já avançamos muito nisso, mas desde a educação infantil, né? A expressão da criança, a forma de a criança chorar, da criança silenciar, da criança se movimentar, até o ensino superior, né? Quando a gente chega na universidade que tem medo de escrever qualquer texto que vai entregar ao professor, e a gente não, nem mesmo quando está na pós-graduação, enfim, e a gente tem já a preocupação de não ser, de fato, respeitado o nosso ser, né? E o nosso ser está estritamente relacionado a quem nós somos, a como sentimos o mundo, a como vivemos nesse mundo, a como lidamos com as relações, né? Inclusive entendendo que cada um de nós somos únicos, isso parece tão óbvio, né, gente? Mas às vezes o óbvio precisa ser dito e reafirmado tantas vezes. Cada um de nós é único, né? Então, se cada um de nós é único, nós vamos lidar com as diversidades da vida de uma maneira particular. Logo, nós vamos lidar com adoecimento de uma forma particular, vai ter gente que vai ter uma enxaqueca, e, meu Deus, o mundo acabou porque daquela enxaqueca, afinal de contas, é muito difícil lidar com ela. Tem pessoas que estão com enxaqueca e conseguem trabalhar, né? E isso para mim, isso é impressionante. E então, a gente vai pensar também nas crianças que adoecem e lidam de uma maneira melhor, e outras têm um pouco mais de dificuldade. Algumas crianças vão chorar mais, outras vão ficar mais introspectivas. E aí, qual é, então, o nosso papel de pensar uma educação, a educação do ser, a educação eu não diria nem de que a gente permite que o outro seja, porque nos dá um poder que não é nosso, né? Porque olhe como hoje a gente ainda utiliza muitos termos assim, dar a voz à criança, permitir que ela se expresse, e eu ainda fico muito perturbada com isso, porque eu digo, puxa vida, mas ela é um ser, um sujeito de direitos, tanto quanto eu, então, como assim eu tenho que permitir ao outro que se expresse? Não, eu só preciso reconhecer essa expressão, né? Eu preciso apenas admitir que ela tem o direito de se expressar, seja como for. Então, de uma forma mais ampla, começando a pensar a educação, o que seria a educação, né? O que a gente aqui, todos vocês professoras, professores, todo mundo sabe, poderia com muita tranquilidade, conceituar a educação. Mas eu queria que vocês fossem pensando aqui comigo o que é educação na prática, o que é educação no cotidiano, o que é o conceito de fato de educação, né? Então, assim, como viver, como vivenciar de fato uma educação para a vida, uma educação para para o nosso fortalecimento da nossa existência. E aí, quando nós pensamos que a educação, ela pode ser, dentre outras coisas, a possibilidade, né, de ajudar o outro, né, de colaborar com o outro para que ele cresça, para que ele viva melhor, para que ele se desenvolva em todas as suas potencialidades. A gente vai pensar, então, que lugares são esses que a educação pode existir. Aí a gente tem vários estudos que vão falar sobre a educação formal, que hoje já está começando a modificar também os próprios conceitos de educação, né, em espaços não escolares, educação escolar, mas que, de fato, a educação, a vida, ela, como dizia Jacomênios, né, a vida é uma escola desde o berço até o túmulo. Portanto, todo lugar e todo tempo é tempo de aprender.
Mas o que vai nos distinguir, que eu acho que são conceitos muito importantes, que são importantes de ser distinguidos, é o conceito de educação e o conceito de escolarização. Porque o conceito de educação, ele é muito amplo, ele abrange, ele é papel do professor, ele é papel do tio, da tia, da madrinha, né, da rua, da escola também, é papel dos pais, dos responsáveis, da sociedade, né? Então, a gente tem aí um arsenal de espaços que são espaços aprendentes, espaços de vida. Né, de aprender sobre a vida, aprender com a vida e aprender para a vida. E, por outro lado, nós temos a escolarização, que faz parte, né, que se a gente pensa assim, que ela é um pilar da educação. Mas a escolarização, aí a gente já tem normas, a gente já tem dogmas, a gente já tem, né, estruturas específicas que vão orientar o que funciona, seja as questões de seriação, seja a questão de legislação, as BNCCs que nós vivenciamos, antes os parâmetros, os conteúdos que têm que ser estudados a cada etapa da vida, a cada momento, isso daí está relacionado à escolarização. O grande dilema que a gente começa a enfrentar na vida é que, assim, a gente não existe sem adoecer. E isso é apavorante, não é? É apavorante a gente pensar que qualquer um de nós podemos adoecer a qualquer momento da nossa vida. E em um desses momentos é a nossa infância também, né? Mas em qualquer momento nós podemos, ninguém está isento de adoecer, seja uma doença que precise de cuidados apenas em casa, ou seja, doença que precisa de um acompanhamento hospitalar, ambulatorial, né, de longo prazo. Então, se todos podemos adoecer, por que é que a gente não fala sobre o adoecimento na escola? Por que a escola não trata o adoecimento como algo que faz parte da vida? E por que tantas vezes, quando as crianças, elas de repente, né, somem da escola por uma semana ou duas, às vezes nós, enquanto professores, não enxergamos essas crianças. Acontece, né? É muito ruim falarmos isso, mas acontece. E a gente, assim, às vezes até quando é uma criança daquelas peraltas que deixa a gente, né, que revira a sala inteira, a gente até diz, menino, faz 2 semanas que o Laninho não vem, vou até falar com a mãe para saber o que está acontecendo, mas estou conseguindo até dar aula essa semana mais tranquila. Olha como é difícil, mas é real. Né? Eu tive já alunos em sala de aula regular, quando eu dava aula no primeiro ano, do ensino fundamental, que eu juro que hoje, graças a Deus, eu sou outra professora, acho que um pouco melhor, porque eu tinha dois alunos que eram tão assim, peraltas, mas ávidos à vida, curiosos, sabe, aquelas crianças que não paravam, que não se concentravam, que deixavam, movimentava a turma, quando eles não vinham dizer, ah, graças a Deus, hoje eu vou conseguir dar uma aula mais tranquila, olha que pensamento egoísta, né, despreparado, mas eu não tenho vergonha de dizer que aconteceu comigo. Graças a Deus, hoje eu não sou mais assim. Hoje eu já olho e digo, cadê os alunos que não, que ficam conversando na sala de aula? Por que eles não vieram hoje? Né? Eu já procuro, né? Já tento me informar, mando e-mail, digo, por que você não veio para a aula? Né? Então, mas são essas situações que vão acontecendo no cotidiano da escola, que às vezes a gente que vai passando, que naturalmente vai passando. E que eu acho que a gente precisa ter, de fato, uma preocupação em enxergar esses pequenos acontecimentos do nosso cotidiano, que dessas ausências dessas crianças, porque se a gente passa a enxergar, de repente a gente descobre que essas crianças, às vezes, elas estão hospitalizadas, né? Às vezes elas estão passando por processos de descobertas de doenças, às vezes crônicas, às vezes difíceis, às vezes que a gente nem quer falar o nome da doença, porque a gente tem medo até de falar, ou a gente não pode conversar com as crianças da sala de aula. Mas isso aí traz um problema muito grande
para as professoras das classes hospitalares que estão aqui. Porque se a gente não fala com os nossos alunos sobre essas crianças que se ausentam da escola para tratamento de saúde, e a gente não as acolhe estando distante, essas crianças que estão no hospital com as professoras, elas vão perdendo um vínculo importante para elas de vida, que é o vínculo com seus pares, que é o vínculo com seus professores, e elas vão estabelecendo em outra realidade quando, né, têm acesso à classe hospitalar, que eu não sei se vocês todos sabem, mas a classe hospitalar ela é um ambiente, né, de acompanhamento da escolarização de crianças em situação de tratamento de saúde, seja prolongado ou não. No Rio Grande do Norte, nós temos a felicidade de sermos uma referência, eu sempre digo, o Rio Grande do Norte é uma referência, né, no Brasil sobre não apenas sobre o atendimento em classes hospitalares, quem quiser aprender sobre classe hospitalar tem que estudar o Rio Grande do Norte. A experiência do Rio Grande do Norte, a experiência da Prefeitura Municipal de Natal, a experiência da Prefeitura Municipal de Caicó, a experiência da Secretaria Estadual de Educação. Então, isso, para mim, é de um orgulho muito grande, gente, porque, olha, veja só, Ana foi uma Ana maravilhosa, Ana Lúcia, que está aqui, né? Acho que foi a primeira professora que chegou da prefeitura foi da prefeitura, eu não estou me lembrando, na minha memória está ruim, qualquer coisa você me ajude, Ana, se foi da Foi, prefeitura. da SME, foi. Foi da SME, tá Ana, vendo? Oi, meu amor, ainda estou bem no como é juízo. bom estar aqui vendo vocês. É muito bom ver você, Ana. E Ana, gente, ela chegou em 2010, né? Foi 2010, quando... Sim, 2010, não foi, Ana? agosto de 2010. Agosto de 2010, no Hospital Infantil Varela Santiago, para começar ali o seu percurso junto com a Prefeitura Municipal de Natal, né, que exemplarmente, a partir do poder público, né, de pessoas, né, engajadas, né, de vereadores que acreditou, entendeu que era importante, e Natal ter tido, assim, ter sido precursora em lançar uma lei, em criar uma lei, né, que defendesse o direito das crianças hospitalizadas terem professores no hospital. Em seguida veio o governo do estado, do Rio Grande do Norte, com a lei aprovada em 2018, veja o tempo, né? Mas foi acontecendo o trabalho de 2010 até que 2018 chegar, tem um núcleo. Então, como eu estava dizendo para vocês, assim, é um núcleo que, quando eu falo núcleo, não na ED em si, mas o núcleo de professores, que, se a gente pensa, vocês atuam na prática, vocês atuam na formação, e aí vocês ainda acharam um pouco, atuam na pesquisa, já tem um bocado de doutoras, já tem várias mestras que estão trabalhando sobre isso. E eu tenho a felicidade, inclusive, de dizer que oriento uma mestra, quase mestra, já é mestra, se Deus quiser, da Prefeitura Municipal de Natal e da Secretaria de Educação do Estado, né, que atua nas classes hospitalares e que está fazendo um trabalho belíssimo sobre classes hospitalares. Então, gente, veja, quer entender o que é classe hospitalar, estude sobre o que o Rio Grande do Norte tem feito sobre isso, vocês vão encontrar muitas coisas maravilhosas. Então, eu fiquei pensando o que poderia trazer, e aí eu me lembrei, Tereza, sabe de quê? Eu me lembrei de uma coisa muito importante, que é a carta da criança hospitalizada. Uma carta linda, pouquíssimas vezes bem explorada, ou explorada o suficiente para entender o percurso, como que, se a gente pensa assim, que na década de 50, olha só como o direito da criança, e quando eu falo criança, eu estou aqui falando segundo o que é posto na carta, que caracteriza a criança de 0 a 18 anos e que coloca, portanto, criança e adolescente no mesmo cenário. Vou falar de criança, mas quando eu falo de criança, vocês entendam também
adolescentes. Ilana, olha, vocês me controlem o tempo, viu? Que eu sou conversadeira. Aí, quando tiver, você diz, ó, tem 1 minuto. E aí, eu também gostaria de poder ouvir vocês. Não sei como é que é a dinâmica, mas estou à disposição. E aí, 1950, não existia garantido à criança que ela tivesse o acompanhamento dos pais numa hospitalização. Vejam que coisa cruel, não é? Hoje a gente imaginar, hoje a gente parar em 2023 e pensar assim, meu Deus, eu vou deixar o meu filho internado no hospital, nas mãos das enfermeiras, dos médicos, dos técnicos, de todos os servidores, não que eles não cuidem, mas assim, isso é impensável hoje, não é? Impensável a gente deixar as nossas crianças sem acompanhantes. Mas em 1950 ainda existia essa realidade. E vários estudos foram comprovando, estudos na área da pediatria e da psicologia, foram mostrando que essa ausência dos pais ou responsáveis, pais eu vou falar aqui, também vou conceituar, não como pais necessariamente biológicos ou adotivos, mas como responsáveis afetivos e de vinculação com a criança, tá certo? Para não ficar usando muitas palavras diferentes, mas pensemos em pais nesse sentido. E aí, inclusive, retiro a questão de pais adotivos, porque são pais, né? Ou são pais, quem é pai e é pai e mãe. Então, eu retiro, foi um equívoco da minha fala. Eita, Tereza, menina, já ia levar um batido seu. Ainda bem que eu me corrigi, ó. Mas é porque é isso que eu penso mesmo, foi só um equívoco de falta de cuidado que a gente precisa ter, né, de polimento nos nossos discursos. Então, gente, veja, era uma situação de abandono, e estudos na área da psicologia e da pediatria foram demonstrando que, de fato, essa sensação de abandono, ela causava muito mais dor à criança, muito mais prolongamento do adoecimento, e que precisaria, portanto, mudar. No entanto, foi necessário que uma pessoa chamada, um pesquisador chamado Platt, ele fizesse um relatório, olha que nome bonito desse relatório, o bem-estar das crianças no hospital. E aí, a partir desse relatório, que foi publicado em 1959, a história começou a mudar. E assim entender que era necessário a presença de acompanhantes para essas crianças. E que isso, portanto, faria com que provavelmente o tempo de hospitalização ela diminuísse, né? Olha só, tá vendo? 1986, eu vou lhe dizer o que é que estava acontecendo. Ana, você acompanhou esse processo de mudança muito bem, porque, olha, em 1988, 2 anos depois, Ana, quando você estava ainda acompanhando esse processo, porque você vivenciou, né, o hospital, tem muita experiência, olha, tá vendo? Pois é. E aí, Fátima, esse seu relato é exatamente isso que está sendo colocado aqui, porque foi só em 1988 que isso, de fato, começou na Holanda a se pensar, não, a gente precisa criar associações de pais que comecem a mudar essa realidade dos nossos filhos. A gente não pode simplesmente deixá-los ali. Olha, a gente já tinha relatórios, a gente já tinha ali em 1988 as associações se articulando, tudo em prol de quê? Em prol do bem-estar da criança, do direito de ela ser, né? Isso não é educativo também, não é? Não é tão educação isso? Educação de vida, educação do existir, né? Educação do olhar para o outro e do olhar para si. Né? É assim que vão se constituindo. Então, vejam que há uma linha do tempo, né, que em 1993 se passa a se discutir isso ainda mais forte. Veja quantos anos a gente está caminhando aí na linha do tempo, se caminhando as associações, vai começando a se criar fundações, aí começa a se dizer assim, não vamos só ficar discutindo assim isoladamente, não, vamos fazer uma conferência. E aí é feita uma conferência, né, que dá em
1989 foi feita uma conferência onde esses países, que já eram 12 associações, elas se uniram e começaram a pensar uma carta com direitos dessas crianças. Porque também não era só o direito a ter acompanhantes, eram muitas outras coisas que a criança precisa e para estar bem, para ser e existir, né? E com bem-estar no hospital. Então, a gente vai vindo aí, ainda em 2007, olha como é pouquinho, 2007, em Portugal, se teve uma convenção que se criou a Carta da Criança Hospitalizada. Infelizmente, ela não foi colocada como resolução à frente, de fato, para que a gente vivenciasse, projetasse isso também nas escolas e aprendesse a estudar isso. Porque é importante a gente entender que existem resoluções, né, que hoje a gente tem, obviamente, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que já traz a Resolução 41, que já vem incorporando várias desses direitos que estão presentes na Carta da Criança Hospitalizada, dos direitos da criança hospitalizada. E são só 10 artigos, não é tanta coisa assim. São só 10 artigos. Mas o primeiro artigo que trata sobre os direitos da criança, olha como ele é bonito. A admissão de uma criança no hospital só deve ter lugar quando os cuidados necessários à sua doença não possam ser prestados em casa, em consulta externa ou em hospital dia, né? Hospital ou ambulatórios, né? Então, veja, o primeiro artigo traz isso, que não exista nenhuma hospitalização se ela não for estritamente necessária. Então, os direitos das crianças, ele passa a existir no direito de ser tratada em casa, né, também. Então, a casa passa a ser também um hospital. Aí você vai dizer, Simone, pelo amor de Deus, agora você confundiu minha cabeça. Como assim? É porque, olha que coisa também fantástica, eu me empolgo, né? Então, eu vou empolgar vocês também. Mas é que é uma coisa tão fantástica, a definição, nas anotações sobre essa carta da criança hospitalizada, que vai conceituar o que é o hospital. E diz assim: o termo hospital aplica-se a todos os locais onde se prestam cuidados de saúde, incluindo cuidados domiciliares, ambulatoriais, de urgências ou cuidados fora do hospital. Então, veja que a instituição hospital, ela não é uma instituição prédio nessa perspectiva. Ela é uma instituição do cuidado. Ela é uma instituição onde existem as pessoas. E quando eu estava sendo professora nas classes hospitalares, e eu acho que eu ainda defendo muito isso, e acredito que as professoras que aqui estão também, que já vivenciam o cotidiano, sabem a mesma coisa. Eu tenho certeza que se eu perguntar para elas o que é escola hoje, elas não vão dizer mais, a escola é um prédio, não é uma instituição das crianças estão. Elas vão provavelmente dizer, não, a escola é onde a criança está, então a sala de aula, a minha sala de aula é onde a criança está. Né? Então, a instituição, ela se amplia, veja, né? A gente, do mesmo modo que vai ampliando a percepção do que é o hospital, a gente também amplia o que é a escola. E eu acho que é muito legal aquele poema que todos nós, pedagogos, então conhecemos de Paulo Freire, sobre a escola é gente, né? Porque eu acho fantástico essa sacada do Paulo Freire, de entender ali, de dizer para a gente também uma coisa tão óbvia, que a escola é gente, a escola, né, ela não é o prédio, não é a cadeira, são as pessoas. E se a escola é gente, então se a gente está no hospital, então também aquele lugar é a escola, né? E aí é uma ruptura de paradigmas muito grande. Outro artigo muito bonito dessa carta, que é o segundo artigo, diz: uma criança hospitalizada tem direito a ter os pais ou substitutos junto dela, dia e noite, qualquer que seja a sua idade ou o seu estado. Né? Então, a gente já vem daquela discussão do que até a Maria de Fátima trouxe aqui, de já se excluir essa dor dessa ruptura
né, desse laço da presença. E aí, dentre isso, eu tenho algo que é muito legal, que diz, olha, se os pais não puderem acompanhar, mas alguém tiver um vínculo, né, com essa criança, um vínculo de confiança, veja, não é qualquer vínculo. É um vínculo de confiança, não é um vínculo de confiança dos pais, não. É um vínculo de confiança da criança e dos pais. Não é só dos pais, é da criança também. E aí a gente preserva mais uma vez o direito de ser daquela criança, porque ela não é obrigada a ficar no hospital com, né, qualquer pessoa. Ela tem que se ficar no hospital com alguém que ela se sinta segura. Infelizmente, eu tenho que dizer que a gente ainda tem realidade também de crianças que são abandonadas nos hospitais e que nem sempre tem os acompanhantes. E que isso gera uma dor profunda para quem trabalha com essas crianças, para quem tem o compromisso de zelar pelo direito delas. Mas, infelizmente, isso também é resultado de uma sociedade, de uma desestrutura social em muitos aspectos, né? Que eu não quero colocar também em xeque as situações que levam os pais a isso. Eu me lembrei agora de uma. Já vou começando a ir estreitando assim para deixar um espaço para a gente conversar. Quando eu estava iniciando em 2002 no Hospital de Pediatria da UFRN, quando ainda existia o HOSPED, né? Eu trabalhava na brinquedoteca como estagiária de pedagogia, brinquedista, tudo que você quiser, ali eu fazia. E eu me lembro de uma criança que, no dia que recebeu a alta, começou a chorar muito. E ele me abraçava muito e pedia para eu levar ele para a minha casa, porque ele não queria voltar para a casa dele. E, gente, aquilo ali para mim foi de uma dor tão profunda, tão difícil. Porque, vejam, eu também era uma jovem, né? Assim, não vou dizer tanta idade, não, mas não tem problema com isso, não. Eu devia ter uns 22 anos, né? E 22, 23 anos, talvez nem isso, acho que tinha menos, acho que eu tinha uns 20 anos. E o que eu podia fazer com 20 anos? Acho que se fosse hoje, eu tentaria levar mesmo para casa e ser meu, né? Proteger, né? Porque aquela criança se sentia muito mais segura estando no hospital. Então, isso para mim foi muito doloroso, entender o que foi, né, que processos era aquele, e a minha falta de maturidade também, talvez até de proteger essa criança, porque eu não sabia. Olha como a imaturidade ela é muito ruim, mas ela nos ensina, né? E que a gente possa também ter a humildade de entender que a gente não sabe tudo, não, gente. Que a gente todo dia aprende, que todo dia a gente pode aprender com as crianças, que todo dia a gente tem. Parece clichê, mas não é clichê. Todo dia é um dia diferente da nossa existência. Quando a gente acorda, quando a gente abre os olhos, a gente não sabe o que o dia nos reserva. Pode ser que, né? Pode ser que a gente tenha experiências maravilhosas durante o nosso dia, ou pode ser que a gente tenha, assim, experiências trágicas naquele dia. Então, todos os dias, embora se torne rotina, a gente acordar, levantar, tarará, a gente parece que só percebe que o dia pode ser diferente quando a gente vai fazer um exame, né? Estava conversando agora aqui com a secretária da gente, minha querida amiga, aqui do trabalho, e ela me contando, né, que vai fazer exame, e eu dizendo, menina, quando a gente vai fazer exame, a gente já fica neurada, né? O dia já muda, porque pode ser que a gente tenha uma informação diferente. Mas se não, tudo ocorre naturalmente, né? Então, que a gente desnaturalize, que a gente acorde olhando, né, como uma possibilidade. Esse dia que eu acabei de abrir os meus olhos é um dia, uma oportunidade diferente. Naquele momento eu não enxergava o que podia estar assolando aquela criança, né? Então, não pude ajudá-la como hoje, talvez, e talvez por isso também pense tanto nas crianças. Aí a gente vem no artigo 3º dessa carta, que diz que os pais devem ser encorajados, olha que bonito, encorajados a permanecer junto do seu filho, devendo ser-lhes facultadas facilidades materiais, sem que isso implique um encargo financeiro ou perda de salário. Os pais devem ser informados sobre as regras e as rotinas próprias do serviço para que participem ativamente dos cuidados ao seu filho. Infelizmente, essa ainda não é uma realidade concreta de todas as famílias. Infelizmente.
né? A gente sabe que quantas famílias se desestruturam e se desdobram para ter suporte financeiro mínimo para poder permanecer ali, que ainda deixa os outros filhos em casa. Então, como garantir também os direitos das crianças que ficam em casa? Como não ser demitido, porque vai precisar passar mais tempo no hospital com os filhos, né? Então, ou como algumas mães, né, e pais que trabalham em situações de prestação de serviço, que só ganham se trabalhar, e se eles ficarem sem trabalhar, como que faz? Né? Mas nessa Carta do Direito se pensa sobre isso. Né? E aí, eu acho que o Estado ainda falha muito, né? Nessa garantia, porque se ele permite que esse auxílio financeiro ele chegue para os pais, que muitas vezes lutam quando, por exemplo, uma criança com câncer ou enfim, com outros adoecimentos, às vezes ainda sofre tanto para conseguir o benefício, não é tão simples. Aí a Bolsa Família é extremamente criticada, né? Porque as pessoas, principalmente para nós do Nordeste, nós sabemos perfeitamente o impacto, né, que muitas vezes nós sofremos, e tantas coisas, e também o mau uso dos recursos, e tudo é uma conjuntura de tantas coisas que, infelizmente, às vezes retira direitos que deveriam existir. O artigo 4º traz que as crianças e os pais têm direito a receber uma informação adaptada à sua idade e compreensão. As professoras das classes hospitalares aqui, tenho certeza, isso eu falo sem dúvida nenhuma, elas sabem que muitas vezes quem são a porta-voz do esclarecimento sobre a doença são elas. Porque, infelizmente, ainda há uma linguagem técnica muito forte e que não há uma tradução para as famílias do que realmente aquelas crianças estão passando. E, às vezes, nem a família nem a criança entende. Em outros casos, a criança entende muito bem, sabe que só, viu? Até mais do que a gente, nos ensina, né? Mas há também, por exemplo, muitas vezes quando se diz assim, o seu filho, a gente já tentou tudo que era terapêutico, né? Não tem mais condições de a, a referência se chama, a carta é um documento que se chama Carta da Criança Hospitalizada. É um documento aberto, público, e que ele só é essa referência, não existe, é uma carta que foi criada por várias associações, viu? Tá bom? Nada. Então, a gente sabe que quando entra nessa situação de, por exemplo, cuidados paliativos, às vezes as mães chegam e dizem, olha, o médico disse que entrou em cuidados paliativos, não, mas ele vai fazer ainda um bocado de coisa, e aí a gente tem que traduzir o que é esses cuidados paliativos, não é fácil para o professor. Por isso que mais cedo, quando uma das professoras aqui presente, a Geisa, né, estava nos perguntando assim, o que era o critério, qual o perfil, o que é que precisa para trabalhar na classe hospitalar, eu disse, olha, que assim, a gente precisa ter uma formação licenciada em pedagogia, né? E em outras licenciaturas, alguns exigem a educação especial também, mas eu acho que tem que ter um perfil emocional bem forte, bem bom. Não é perfil emocional, não é a gente ser duro, sabe? Eu enfrento tudo, nunca choro, sou a pessoa, né? Não, é ter a empatia e o cuidado com o outro e entender que você vai lidar com situações que são de muita vulnerabilidade no que nos é mais difícil, porque vamos combinar, né, gente? Eu acho que quando a gente chega no hospital, que a gente é bem tratado pelo médico, pela recepcionista, a gente já começa a se sentir melhor. Quando a pessoa não atende a gente bem, a gente já, ali mesmo já começa a ficar, meu Deus do céu, já nos desestrutura, né? Isso, Carta da Criança Hospitalizada. É bem bonita, inclusive, a capa. Deixa eu ver se eu acho. Mas tem esse aqui que eu estou trazendo para vocês é ainda melhor, que é a Carta da Criança Hospitalizada comentada, com anotações, que aqui ela é bem completa, tem 35 folhas, enfim, é bem legal. Eu vou trazer para vocês agora também o artigo 5º, né? Que diz o seguinte: as crianças e os pais têm o direito a serem informados para que possam participar em todas as decisões relativas aos cuidados de saúde. Deve evitar-se qualquer exame ou tratamento que não seja indispensável. Eu tive a oportunidade recentemente
e a França, e conheci um hospital que se chama o Hospital do Paciente. Olha que coisa fantástica. Nesse Hospital do Paciente, quem vai dizendo as diretrizes do cuidado é o paciente. Veja, os médicos, eles têm aula, as aulas, tanto médicos, inclusive eu estou pensando seriamente em fazer o curso, que é um curso bem legal, que é até, né, muito legal, que é sobre a terapêutica do paciente, e aí a gente estuda com o paciente sobre a situação dele, e ele vai nos guiando sobre o que é o melhor processo para ele, se aquele exame é mesmo indispensável. Quantas vezes no hospital as crianças só vão e fazem e a gente não sabe de nada, só segue, porque, né? Então, assim, por que não dialogar? Olha que coisa mais profunda seria se... Eu sei que também é uma realidade que não é fácil, porque são poucos profissionais para muita gente, mas eu acho que a gente também precisa reivindicar e pensar essas modificações, né? Mas é a universidade do paciente, desculpa, não é o hospital do paciente, é a universidade do paciente. Nessa universidade do paciente, os alunos de medicina, os alunos de enfermagem, da psicologia, do serviço social, da pedagogia, das ciências humanas de uma forma geral, eles fazem esse curso, eles se graduam e aprendem sobre como fazer a terapêutica a partir das histórias, das narrativas desses pacientes. É uma coisa muito... Eu fiquei encantada. E, por acaso, quem coordena é uma professora médica que é brasileira, né? E ela coordena lá. Então, o artigo 6º fala que as crianças não devem ser admitidas em serviços de adultos, devem ficar reunidas por grupos etários para se beneficiarem de jogos, recreios, né, e atividades educativas adaptadas à idade, com toda segurança. As pessoas que as visitam devem ser aceites sem limite de idade. A gente sabe que infelizmente, esse artigo 6º ele foi fundamental para se pensar, né, aqui no Brasil, na Resolução 41 do CONANDA, sobre a criança ter direito a atividades recreativas, educacionais, né, no ambiente hospitalar. Foi um pouco do... E essas visitas, né, não é necessariamente hoje, óbvio, que nem todas as crianças elas têm acesso ao hospital, né? Mas eu acho que a gente, com essa pandemia, eu acho que a gente deveria aprender inclusive, incluir a criança com seus familiares de uma forma mais profunda, né? Com essas visitas, ainda que sejam, né, assim, de virtuais, mas que elas possam ter momentos, porque nem todas as crianças elas têm acesso, de fato, a equipamentos, a essas tecnologias que permitam, né? Acho que o professor pode fazer uma diferença muito grande com a equipe de saúde nisso daí. Chegando ao artigo 7º, quase finalizando, diz que o hospital deve oferecer às crianças um ambiente que corresponda às suas necessidades físicas, afetivas e educativas, quer no aspecto do equipamento, quer no aspecto do pessoal e da segurança. Então, vejam, é entender a criança como um todo, não a criança como um corpo doente, né? Porque é entender que a criança, ela tem necessidades e que, de fato, essas necessidades, elas não podem e não devem ser omitidas, né? E é muito difícil quando a gente não proporciona espaços, de fato, educativos, lúdicos, que respeitem o interesse, que respeitem as condições das crianças. Por isso que eu sempre reivindico que as classes hospitalares, elas não podem ser conteudistas. Eu sofro muito quando eu vejo classes hospitalares que só se preocupam, ou que em sua grande maioria está preocupado, mas olha, o menino ele tem que ver esse conteúdo, ele tem que estudar desse jeito. Então, gente, eu acho que assim, em lugar nenhum da vida a gente tem que
tem que ter, tem que, sabe? Eu acho que a gente pode, eu acho que a gente, ou pelo menos poderíamos, deveríamos criar condições, e cabe a nós, professores, né, pensar como favorecer essas condições para atrair esse pódio. E aí, vou finalizando aqui, o artigo 8º, que diz que a equipe de saúde deve ter formação adequada para responder às necessidades psicológicas e emocionais das crianças e da família, e eu diria também que as equipes devem ser cuidadas também, elas precisam de cuidado, né, porque isso na enfermagem, a enfermagem tem feito um trabalho lindo sobre, afinal de contas, quem cuida do cuidador, né? E é importante pensar isso, porque se eu não estou sendo bem cuidada, e aí quem cuida do professor, né? Então, que bom que nós temos espaços de diálogo para que a gente nos cuidemos e que a gente possa, de fato, sermos e criarmos uma cultura de colaboração e de paz entre nós também, para que a gente possa, de fato, ter condições de trabalharmos no coletivo bem, de acordarmos e dizer, puxa, estou indo trabalhar, que bom esse lugar que eu trabalho, estou indo feliz, estou indo bem, né? E deixarmos tanto, eu acho que a gente aprende muito com a convivência no hospital, que eu acho que nós temos que ter um olhar muito mais generoso para si, para o outro, do que nós temos de discordância ou de concorrência entre nós, sabe, gente? Isso, eu tenho aprendido cada vez mais sobre isso. Eu acho que quando a gente vai se despindo da concorrência que a gente estabelece com o outro e que a gente entende que quanto mais a gente ajuda o outro, mais a gente cresce. Olha, é tão bom, é tão maravilhoso que cresce tudo, cresce o trabalho, melhora a vida, o ambiente de trabalho é mais harmonioso e a gente é mais feliz, né? Então, nono artigo diz que a equipe de saúde deve estar organizada, também de modo a assegurar a continuidade dos cuidados que são prestados a cada criança, né, tanto nesse ambiente como um ambiente de orientação posterior em casa. E, por fim, o artigo 10º, que diz que a intimidade de cada criança deve ser respeitada. A criança deve ser tratada com cuidado e compreensão em todas as circunstâncias. E aí, independente do nível de desenvolvimento, da idade, e aí a gente pensa como colocar em prática esses 10 artigos. Eis o nosso desafio, né? Eu acho que pensarmos sobre ele nesses espaços de formação, pensarmos sobre eles nas formações nas escolas, nas formações nos hospitais e na formação na nossa própria vida, porque se a gente garante esses direitos, vejam, todos esses direitos das crianças hospitalizadas, se a gente colocar para o direito da criança, que não necessariamente está hospitalizada, a gente vai acolher muito melhor a todos. Então, eu acho que eu já falei bastante, agradeço muito, acho que, por hora, isso fica aberto para conversar com vocês. Obrigada. Obrigada, Simone. Alguém tem alguma pergunta, comentário que queira compartilhar aqui com a gente? As professoras das classes têm que dizer pelo menos um 8, porque senão eu fico arrasada. Ô, Simone! Muito bom ter você aqui, com essa explanação linda, nos fazendo ficar emocionada, lembrando dos nossos tempos, né? E você sempre é nossa referência, com certeza. Pelo menos para mim, porque quando eu cheguei na classe, eu não sabia de nada, e encontrei com você, sem nem saber, né? Quem era você, e ali foi abrindo os caminhos. Muito bom. Isso que você falou também aí das crianças que ficavam no hospital sem acompanhante, eu presenciei quando eu entrei na saúde, em 86, e eu trabalhava no berçário, vizinho à pediatria, e muitas vezes meu setor estava calmo, eu ia para lá, colocar as crianças no braço, ajudar as auxiliares, que eram poucas, na época eram 4, né, ainda bem, com pena daquelas crianças, sem a família, sem a mãe, sem o pai. Um sobrinho meu se hospitalizou lá também, a minha cunhada não pôde ficar,
E era muito triste essa realidade, né? E uma coisa que não está muito distante, não. Foi em 86, né? Como você falou, foi a partir de 88. E era muito triste isso. Como nós avançamos, né? Agora temos até escola no hospital. Temos professoras agora no professoras no hospital. Sala de aula no hospital. Deus, né, Ana e Simone tiveram grandes avanços, né? Foi, muitos avanços, graças a Deus. Ganharam com isso em todos os aspectos, né? Afetivos, emocionais, educacionais. Simone tem Geisa, ela está perguntando, Geisa, sobre quantos dias da semana a criança estuda no hospital. Você podia falar um pouquinho da rotina do hospital? Porque como tem professores que não são do hospital, então desconhecem essa rotina. Tá certo. Eu sei a resposta, mas eu vou pedir, Ilana, para as professoras das classes que estão aqui responderem, porque eu acho que eu estou botando elas mesmo para falar. Tereza já levantou a mão aí também, já pode até esclarecer, porque elas estão atualmente nas classes e podem dizer bem direitinho como é que funciona a questão da carga horária, como é que funciona os dias de aula. Tá? Hoje pela manhã, Luciano e Marivânia apresentou em outra sala, com a Ilana também, né? E foi as apresentações maravilhosas, contextos diferentes, mas foi muito enriquecedor. Lá elas falaram, né? Mas aqui, respondendo aí a pergunta, o atendimento na classe são todos os dias, igual na escola. Temos um dia de planejamento e os demais funciona igual à escola, igual ao CEMEI, né, que eu e Marivânia somos lotadas no CEMEI, e funciona da mesma maneira, de 7, é o mesmo horário do CEMEI. A gente chega lá, só não conseguimos ficar com as crianças o horário todo na sala devido às demandas, né, porque como nós sabemos, elas estão lá, a prioridade é a saúde, é o atendimento à saúde, né, mas sempre que elas podem, elas chegam à nossa sala. Muitas vezes, quando tem algum médico, alguma fisioterapeuta, qualquer pessoa que chega e sabe que eles estão na classe, já sabe onde vai lá chamá-los, pede licença com toda a educação. E uma vez eu estava com uma criança no leite, e a médica chegou e ficou assim do lado, e eu não a conhecia, e aí ela olhou eu perguntei, ela disse que era médica, aí ela disse, não, mas pode ficar à vontade. Elas têm todo um respeito por nós, professoras, no hospital, né? E eu disse, não, a senhora pode vir, depois eu faço meu atendimento aqui, a prioridade é a saúde da criança. E assim a gente vai atendendo as crianças, também, do mesmo jeito que acontece nas escolas, no CEMEI nós temos nossos eventos, nossos projetos, mandamos cartinha para as escolas, né? Informando a hospitalização, a escola que pode mandar o conteúdo, o livro da criança, que também tem restrições, não podemos entrar com muito material no hospital, né, devido às bactérias, e nós temos os nossos projetos, nossos planejamentos semanais, nossos assessoramentos, né, querida Ilana e Hiltina, e nossa formação continuada, né, e vamos até o dia que Deus quiser, né, assim? Isso. Então, eu acho que respondeu, mas tinha aí Fátima, Tereza, né, Marivânia, eu acho que está aí também. Se quiser, está aí, Terezinha! Para complementar a fala de Ana, né, Ana? Pode falar, Terezinha. Esse atendimento não acontece apenas na classe, mas nos diferentes no leito do hospital, no leito, nos diferentes verdade, leitos. Né? Verdade. Na psiquiatria, nas UTIs, que Tiago está perguntando se é só no hospital que acontece esse atendimento. Sim, são Ilana, as crianças, né, que estão hospitalizadas. Se vocês quiserem falar, meninos. Ilana, é só para acrescentar o que a Ana falou, que nosso maior objetivo no hospital é realmente dar continuidade da escolarização dessa criança. Ou seja, vocês que estão aqui com a gente, que não é da classe hospitalar, que são do CEMEI de escola, ficar antenados assim a estar ligados quando tiver algum aluno que esteja hospitalizado, para que sensibilize a escola mesmo para estar encaminhando essas atividades, esses conteúdos que está sendo trabalhado. Então, assim, nosso papel lá é dar continuidade à escolarização. Ligar para a escola, pedir as atividades, pedir que os conteúdos que estão sendo trabalhados na escola, para que a gente dê essa continuidade, para que quando a criança voltar para a escola, ela volte com menos danos.
E quando não consegue, Tereza? Explique quando não consegue esse contato com a escola. Quando não consegue, a gente acaba trabalhando esses conteúdos conforme a orientação das nossas secretarias, né? A gente tem o assessoramento, a gente tem esses conteúdos programáticos mesmo da secretaria e a gente dá essa continuidade. A criança não fica descoberta do seu atendimento de forma alguma por falta de vir esse material. A gente continua dando a aula. Alguns trabalham com projetos, outros trabalham com tema, né, com unidade temática, outro trabalha, tem várias formas de se trabalhar, mas o importante é que o trabalho aconteça, que a criança consiga estudar, e ao final desse atendimento, gente, que fique bem claro, a gente constrói um relatório e encaminha para essas escolas dessas crianças, para que lá eles vejam o que estavam estudando, né? Então, a gente faz um feedback e dá um feedback para a escola da criança. Ai, como eu amo ouvir vocês, meu Deus do céu. Simone, e para falar um pouquinho do que Marivânia apresentou, nós estamos com atendimento às crianças no Maria Alice da saúde mental. Olha, então, foi isso que ela apresentou pela manhã, um trabalho muito rico, né? Nós estamos essa semana com 2 crianças lá, hospitalizadas. Marivânia até falou, por isso que eu também vou falar aqui. Tem uma que está até entregue à justiça, a família entregou, e é um desafio muito grande para a gente, não só para nós, para todo o hospital, porque ele está lá esperando uma vaga no lar, numa instituição, e até agora não conseguiram, né? E ele está lá conosco. Ele tem aquela dificuldade, né, de aceitar, mas ele se dá muito bem conosco da classe hospitalar. Graças a Deus. Se ele estivesse morando no hospital. Por enquanto ele está morando no hospital, porque a família sempre o acompanhou. Já faz alguns anos que acontece esses internamentos dele no Maria Alice. Só que quando foi agora, nesse momento agora, a família disse que não tinha mais condições. A mãe dele, a primeira internação, estava grávida, mesmo acompanhando ele, e quando foi agora, a família, ele não sabia que a família tinha feito isso. Ele tem que idade, Ana? Ele tem 14, vai fazer 15 ainda. Então, ele passou por um processo de transformação de gênero, entendeu? Ele chegou no hospital, essa última vez que ele chegou, era para chamá-lo de Camila, e o hospital, a mãe veio essa vez com ele, e depois ele voltou para casa, aí internaram no João Machado, e não teve problemas lá também, porque é adulto, né? Aí ele retornou para Maria Alice, aí chegou no Maria Alice, já chegou também não querendo mais que chamasse de Camila, sabe? É todo um processo, sabe? Tá mudando toda a rotina do hospital, não só da classe. Valéria e Hilton, não foi, Hilton? Isso. Foi. Valéria e Hilton o viu no dia que elas foram fazer o assessoramento. Conhecemos, é uma figura. Só para contextualizar a classe hospitalar, o atendimento da classe hospitalar na nossa rede, porque eu vi que tem algumas perguntas no chat, como é que funciona esse atendimento, né? E se há a possibilidade do atendimento domiciliar também. Eu já pude adiantar lá, mas queria trazer para todos. Hoje a rede municipal tem convênio com 4 hospitais, o Onofre Lopes, o Maria Alice, o Varela Santiago e o Valfredo Gurgel. E em fase de fechar parceria com a Casa de Apoio do Valpaiva, né? Mas atuando mesmo, nós atuamos em 3 hospitais, Valfredo Gurgel, Maria Alice e Varela Santiago, inclusive as professoras estão aqui participando com a gente, né? E nós temos também o atendimento domiciliar. O atendimento domiciliar acontece a partir de quando há necessidade do aluno, a partir de 90 dias, não é isso, Ilana? Isso. Por recomendação médica, que ele não pode frequentar o ambiente da sala de aula, então é solicitado via unidade de ensino ao setor de educação especial um professor, uma professora para realizar o atendimento domiciliar. Essa carga horária de atendimento
no domicílio vai depender muito do contexto em que esse estudante esteja, né? O contexto de adoecimento que ele esteja. Então, muitas vezes, quando o estudante é bem debilitado, então o professor vai realizando os atendimentos e vai sentindo até que ponto ele pode estar avançando no tempo, nos horários, né? É combinado também o turno, porque muitas vezes tem o uso de medicação, então qual é o melhor turno que essa criança, que esse estudante estaria disposto para esse atendimento. E esse professor realiza esse atendimento domiciliar, mas ele participa do planejamento na unidade de ensino, junto com o professor do ano de escolaridade que o aluno é matriculado. Então, não é feito nada, ele tem autonomia, mas não é feito nada separado, né, do que é trabalhado, do que é planejado para aquele ano de escolaridade deste estudante que está em seu domicílio, né? Então, é tudo feito de forma planejada. Eu acho que é muito importante assim as pessoas terem claro, porque que a gente pensar que a classe hospitalar ela é uma extensão da escola, só que em um outro lugar. Então, quando a gente pensa assim, qual o horário de expediente que a gente teria? É o mesmo horário de expediente que a gente tem na escola. A diferença é que na escola a gente tem aqueles horários que são fechados, tem o intervalo, e na classe hospitalar a dinâmica é outra, no atendimento domiciliar a dinâmica é outra, mas o tempo de serviço, assim, você tem ali o seu tempo, o seu horário de trabalho, seu expediente. O que vai mudar é a dinâmica do serviço. Isso que também as professoras trouxeram é muito importante, assim, dizer que esse vínculo da escola dar esse retorno, ele é tão necessário, né? Ele é muito necessário, mas, ao mesmo tempo, as professoras, elas também se baseiam nos próprios documentos orientadores, que orientam que se precisa que aquela criança naquela faixa etária esteja estudando, né? A gente tem o planejamento nas próprias escolas, que no caso do município são as escolas vinculantes, né? Que chama escola de referência, eu acho, né? Que são as escolas de referência. Então, os professores, eles são lotados naquela escola e estão como se fosse uma sala de aula daquela escola no hospital. Então, elas participam do planejamento, elas participam, né, pensam os projetos também levam. Então, e participam das formações, tanto das unidades de ensino, como as que são promovidas pelo setor também. Isso, exatamente. Então, não tem essa coisa de trabalhar menos tempo, porque no hospital, ou mais tempo. Você dá o seu expediente, mas a dinâmica do serviço é diferente. Muitas vezes, o que a gente atende numa escola, que a gente dá aula para 30 crianças numa sala ao mesmo tempo, no hospital, às vezes, durante a manhã, você atende 3 crianças. Mas, em compensação, é um atendimento individualizado, né, e de toda uma atenção, e um tempo também, como a própria Ana Lúcia trouxe, de interrupções. O hospital é um lugar de interrupções, gente. Você está o tempo inteiro, é a alimentação, a equipe de enfermagem, é a medicação, é a avaliação médica, é a fisioterapia, é um exame que tem que fazer. Então, o professor ele vai se encaixando, né, encaixando o seu fazer ali naqueles movimentos, né, nesse tempo. Por isso que a dinâmica ela é outra, e nem tempo, e não tem intervalo mesmo, não. Porque eu acho que na escola o professor ainda tem intervalo para tomar um café. Na classe hospitalar, eu acho que é a coisa mais difícil do mundo, porque se você fecha a sala de aula, a classe hospitalar, né, olha, um caos, né? É verdade. Você traz isso aí, Simone, lembra muito um assessoramento que nós fizemos no Varela Santiago recentemente, e o professor disse, eu mal paro para tomar um café, justamente por causa dessa dinâmica hospitalar, né? E como também tem muitos atendimentos realizados no leito, então há essas pausas, né? A enfermeira chega, o médico chega, então é um turno bem dinâmico, né? É bem dinâmico. Eu acho que Marivânia tinha levantado a mão aí, não sei se ela quer falar. Verdade, Marivânia, fale, linda, Maria. Oi, boa tarde. Eu disse no chat que eu não ia falar, né, que eu já trouxe muitas contribuições pela manhã, mas assim, Simone, diante da sua fala, né, não tem como a gente não contribuir, né, porque assim, quando eu me inscrevi na sua
na sua palestra, eu digo, ai meu Deus, eu tenho que me inscrever, porque Simone sempre traz algo novo para nós, né? E assim, essa sua fala hoje sobre esse abandono, né, da criança, complementando, né, o que a Ana Lúcia falou, nós temos realmente uma criança, né, de saúde mental nessa condição, que ela foi destituída pela família, né, para a justiça, então ele está lá, assim, por tempo indeterminado, até que a justiça decida para onde ele vai, para uma casa, para um abrigo. Então, nós trabalhamos agora recente, o Dia das Mães, e foi, assim, muito emocionante, porque ele disse para a gente, ele disse, vocês não sabem que eu fui abandonado pela minha mãe? Então, nós entregamos uns cartõezinhos e ele saiu entregando esses cartões para toda a equipe, né? Eu até me emociono com isso. Para toda a equipe, disse, olha, nesse momento, todos vocês são minha mãe. Então, assim, isso para a gente, assim, dói, né? Ver, assim, uma adolescente, assim, nós temos filhos nessa idade, e a gente fica imaginando esse sentimento dele, de estar ali, né, naquele ambiente hospitalar, desamparado pela família, né? E quem acolhe ele? A equipe, é o professor, é um técnico de enfermagem, enfim, né? Era essa, assim, a contribuição que eu queria para a sua fala, que foi Essa fala, muito importante nesse momento para nós. essa, Então, essa deixa eu dar fala uma palavrinha que eu estou tentando faz tempo. Posso? pode. Pronto, é rapidinho. Simone hoje trouxe, nessa sua fala, Simone, trouxe e nos deixa ânimo, renovação e uma espécie de solidez, de um alicerce renovado. São essas as minhas palavras em relação ao que você trouxe para a gente, que já foi antecipado aí por Marivânia, né? Falando também do cuidado dos cuidadores, nesse caso somos nós. Hoje, por exemplo, eu estou aqui, mas estou doente, tanto que na aula anterior eu adormeci porque tive que tomar um antialérgico, infelizmente. De novo, eu estou pedindo desculpa agora de uma forma diferente, e perdão, eu espero que seja compreendida, né? Mas esse momento da Genate, eu creio, para mim, esse ano trouxe um significado muito maior em relação aos temas. Aos anteriores não foi assim, não estou dizendo isso. Talvez a inovação ou renovação, mas as apresentações de hoje foram, assim, imprescindíveis. Trouxe ânimo, trouxe desafios, que nunca deixa de ter os desafios, né? Cada momento é um desafio maior, e trouxe também, vamos chamar de certezas, né? Do nosso fazer, do nosso querer fazer. Aí eu volto para os temas de ontem, né? Do currículo, que todo dia a gente faz esse currículo acontecer, né? E, de novo, falando da fala de Simone, foi, assim, uma fala que trouxe mais luz, mais brilho, mais convicção. Então, foi um momento áureo para nós. Eu creio que para todos nós. E é isso. Obrigada. Obrigada, Fátima. Simone, essa fala de Marivânia, né, essa comoção, retrata um pouquinho do que você falou no início, do perfil, né, do professor da classe hospitalar e atendimento domiciliar também, dessa estrutura emocional que precisa ser construída, né, no dia a dia do atendimento. E essa... Eu estou muito emocionada, assim, porque as palavras muito generosas, né, das professoras e de todos vocês aqui. E essa estrutura emocional, ela não é o não chorar, sabe, Marivânia? Não tem como não chorar com você. Não tem como não chorar com esse adolescente, não tem como não sentir. E que bom que a gente sinta. Eu me preocupo quando a gente não sente mais, quando a gente já nem sente mais. Isso daí eu acho que é o momento de não estar mais no hospital, na classe hospitalar ou na escola, quando a gente já não sente mais o nosso aluno, quando a gente já não enxerga mais ele, então vamos procurar outra coisa para fazer, porque não está legal, né?
me solidarizo muito, Marivânia, muito mesmo, assim, e sofro bastante, né? E acho que é por isso que dá sentido o que nós fazemos. Então, essa estrutura emocional, ela é também o direito de nós chorarmos juntos e estarmos aqui de mãos dadas e dizermos, ok, pode chorar, né? A gente tá junto, vamos chorar junto. Mas aí a gente chora, mas amanhã a gente chega lá e a gente dá uma aula massa. A gente, né, vai ficar uma coisa bem legal. Engole o choro, né, Simone? É isso. A gente chora junto, mas a gente... É isso. Marivânia chorou, botou todo mundo para chorar, até porque esse Não, adolescente, esse adolescente na escola, lá na Maria Alice, é como se a gente, no momento, a gente se colocasse como a família ou a mãe, né? Marivânia e Paula foram na enfermaria, eles sozinhos, porque o acompanhante não conseguiu ficar com ele, já 2 acompanhantes. Marivânia e Paula foram na enfermaria dele e foram arrumar a enfermaria, organizar as coisas, porque estava tudo virado, porque ele sozinho, entendeu? É isso aí que a gente tem que trabalhar o nosso emocional, né? Marivânia de manhã se segurou, né, Marivânia? Mas agora ela chorou, porque realmente, não só ele, né? Os demais também, mas ele é uma situação, e ele é um menino, assim, diante do problema que ele tem, certo? Ele realmente faz algumas coisas que tira a gente do eixo, mas ele é amável, sabe? Quando a gente trata com amor, com carinho, ele é carismático, ele gosta de chamar uns palavrões, a gente corrige. Antes de ontem ele entrou na sala, foi chamando palavrão comigo, aí parou, aí disse, não, minha amiga, minha querida. Então, assim, quando ele é tratado com amor, com carinho, quando a gente compreende aquele lado, ele muda, entendeu? É isso que está faltando muito nele. Faltam 15 minutos para encerrar. Aí a professora Luciana e a Alessandra estão inscritas para falar. Pode falar, Luciana. Eu queria aproveitar esse momento, que é formativo também, e lembrando das formações anteriores, porque a professora Simone também trabalha com a escuta, com as memórias, com as narrativas, e eu queria aproveitar esse momento para dizer que eu tive muito pouco contato com ela, assim, de modo pessoal, mas, assim, eu tive a oportunidade de estar em formações que ela estava. E ela não imagina, estou falando assim de coração, é um momento que eu estou aproveitando para dizer isso para ela, que foi uma pessoa que eu aprendi a admirar, é uma pessoa que eu tenho muito respeito, porque eu lembro de uma formação que ela disse que nossa sala de aula é o nosso aluno. E ela disse também que, às vezes, as malas que a gente leva para o hospital como se funcionasse como uma estante. Eu vou dizer o contexto. No hospital, na realidade que eu trabalho, do setor de queimaduras, que eu não tinha, na época, nenhum espaço, uma estante, um local para guardar o material da classe hospitalar que estava começando, eu ainda uma professora inexperiente nesse espaço, e que as aulas, também pela circunstância das crianças, eram no leito. Então, ela não imagina quantas essas palavras elas foram significativas para mim, para eu continuar, para eu ter ânimo, para trabalhar nesse espaço que é tão desafiador. Então, assim, era isso que eu queria dizer. E é muito bom estar aqui ouvindo, estar bem pertinho das nossas colegas, porque quando a gente ouve também, isso nos traz, fortalece o nosso trabalho, né, como professores de classe hospitalar. Conversar também com os nossos colegas que estão em outros hospitais, mas que acaba a gente tendo essa sintonia muito grande. Obrigada, gente. Boa tarde a todos, professora Simone, aí demais professores. Eu estou muito orgulhosa de estar participando com professoras heroínas, porque eu já fiz trabalho voluntário à noite com a minha filha no Hospital Varela Santiago,
E eu ficava traumatizada vendo aquelas crianças com soro na mão, carequinhas, sabe, debilitadas, e você olhar e ter que transmitir para elas que tá tudo bem, que vai ficar tudo bem, não é fácil. Quanto mais ensinar. Então, parabéns. Eu passei brevemente só para dar os parabéns mesmo e dizer que já vi pesquisas, eu vi pesquisa que alunos que estudam quando estão em hospital têm uma melhora gradual, bem significante das que não têm nada, que ficam ociosas. E que Deus abençoe vocês cada vez mais, fortaleçam e que agregue mais professores como vocês, heroínas. Parabéns, pessoal. Deus abençoe. Ah, que coisa linda. Eu quero agradecer as palavras de Luciana. Dizer, Luciana, vocês me fizeram chorar essa tarde aqui, muito emocionada. Eu já comecei falando para vocês que eu era emocionada, já estava emocionada só de estar com vocês. Eu acredito que a educação transforma profundamente. E aí, Alessandra, que você traz nessa fala, que é tão bonita, e que eu quero dizer, sabe o que é que dá força a essas professoras, que eu desconfio, é que elas olham para essas crianças e elas não veem essas crianças carequinhas, frágeis, sabe o que é que elas veem? Um monte de crianças fortes, sapecas, com vontade de descobrir o mundo e com vontade de viver. Então, isso faz uma diferença muito grande. Antes que eu me esqueça, eu queria indicar 2 livros para vocês, para quem tem interesse para trabalhar com temas de saúde na escola. Esse livro é muito legal, se chama Leoa Não Tem Juba, não sei se vocês têm, de Denise Martins. É muito legal, que vai falando a história, né, aqui de crianças, de uma menina, coisa mais linda do mundo, e que ela tá carequinha, né? E aí também a leoa não tem juba, né? Então, tem muita relação com isso que a professora Alessandra está trazendo aqui, né? Dessa garra, né? Que as crianças têm. E esse livro, que é O Menino do Pensamento Azul, que eu acho que vocês já conhecem, a grande maioria, né? Que ele é um livro sobre uma criança, um menino autista, e que vale muito a pena de vocês conhecerem. Então, eu estou divulgando gratuitamente. Não é como como é que as blogueiras chamam? Eu não estou fazendo assim, não propaganda, merchandising. Não é mais Simone, fale do seu, que o seu uso direto. Faltou o seu livro. O seu é meu evangelho ambulante, já anda comigo. Quando eu chego no leito, comigo tá com a cara de Simone, que tem a professora Tereza e a Ana. As minhas amoras. Olha, tem o meu livro Ai Que Medo de Hospital, que também fala, inclusive, de classe hospitalar. E vocês encontram na Amazon, né? Conseguem comprar, acho que deve estar uns R$25. Eu não tenho mais nenhum, eu já doei todos. Eu acabei recebendo 200 exemplares, gente, eu não tenho mais um livro dele, já doei todos. E estou lançando um livro agora que se chama A Menina que Fala com as Mãos, e depois é sobre a história de uma menina surda, tá linda, assim, a história, a pessoa se faz propaganda de si mesma, tá linda a história, mas é porque foi inspirado nos meus alunos surdos, e tá muito bonito, é um livro para criança, deve estar saindo, é um livro que vai sair gratuitamente, foi custeado pela universidade, vai ser 1.000 exemplares, eu vou divulgar, vou fazer entrega para as escolas públicas e vocês vão receber, tá certo? Para trabalhar, vai ser bem legal. Vou fazer aí depois a articulação com as prefeituras para fazer essas doações para vocês. Gente, obrigada, eu acho que eu já peguei o tempo todinho, né, de vocês, assim, estou emocionada, feliz, grata. Obrigada pela paciência de vocês me ouvirem, pelas colaborações, obrigada por quererem estar ouvindo
e falando sobre as crianças nos hospitais. Parabéns às professoras, todas, vocês nas escolas também. Vocês são, assim, guerreiras. Não é fácil estar na escola, não é fácil ser professora. Então, parabéns, continuemos, mostremos a nossa força e vamos acreditar que a educação transforma, sim. E estamos aqui para mostrar isso, né? Que transforma as nossas vidas. Viu? Então, Muito em nome da Secretaria da Educação de Natal, nós que agradecemos, Simone, uma tarde de mais conhecimento, de troca de saberes e de muitas emoções, né? Eu acho que um momento em que você mesmo pôde sentir o quanto você é querida e o quanto você é uma referência para o atendimento educacional hospitalar e domiciliar, não só de Natal, mas de todo o Brasil. Então, nós que te